O nome de Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, fazer a leitura da palavra que se encontra no livro aos Romanos. O assunto da palavra é as primícias do Espírito. Está no capítulo 8, a partir do versículo 18. As primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glória a Deus. Então esta é a palavra falando sobre as primícias do Espírito, que nós não sabemos nos dirigir a Deus como convém, pedir como convém nas nossas orações, mas o Espírito em nós, a nossa alma, ela geme com a virtude, com a presença, com a virtude do Espírito Santo, e ela solta alguns gemidos inexprimíveis do íntimo da nossa alma. Mas aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito, e o Senhor sabe aquilo que nós precisamos e acrescenta aquilo que nós não sabemos pedir como convém. Então, na oração, em comunhão com Deus, o nosso corpo, a nossa boca pode pronunciar alguns gemidos inexprimíveis ao receber as virtudes do Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo sonda nós e sabe o que nós estamos precisando e nos ajuda e nos concede, nos abençoa e nos fortalece no nosso espírito. Aleluia! Porque, começa assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, se nos alegramos ainda nesta vida, servindo a Deus, recebendo virtude, recebendo a palavra de Deus, o Senhor falando conosco pela sua palavra nos santos cultos, ainda nós não sabemos, não imaginamos ainda o que nos espera no futuro. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente
não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, na nossa luta cotidiana, no nosso dia a dia, sofremos angústias, aflições, grandes canseira, enfado, mas a nossa alma se alegra quando nos apresentamos na congregação diante de Deus para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Quando entramos na comunhão na nossa casa e oramos a Deus e cantamos hinos ao nosso Deus e o louvamos junto com a querida Irmandade numa união, sentimos grande alegria, a virtude e a presença de Deus sobre nós. Aleluia! Mas no nosso dia a dia, no labor da vida, passamos por aflições. Todos passam, tanto aqueles que servem a Deus, quanto aqueles que não servem. É uma labuta neste mundo. Mas diz aqui que as aflições deste tempo presente não são para comparar com aquilo que nos espera, com a glória que ainda em nós há de ser revelada. Porque quando o Senhor aparecer sobre as nuvens e descer para fazer o juízo na terra para toda pessoa, porque todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo para responder, para ser julgado por aquilo que tiver feito nesta vida por meio do corpo. Se fez o bem, será separado, se obedeceu a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, se creu em Jesus Cristo como seu Salvador, se foi batizado conforme a palavra de Deus ensina, conforme o mandamento do Senhor Jesus, que disse aos seus apóstolos e discípulos: ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em outro lugar diz: quem não crer já está condenado. Então, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, e o Senhor separará aqueles que obedeceram, que foram crentes no Senhor, na sua palavra, à sua direita, para entrar no gozo, e dirá: entra no gozo do meu Senhor. Glória a Deus, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Ouvirão estas palavras do Senhor. Mas aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que fazem pouco caso da pregação da palavra, que não pega a sua palavra para ler, para não compreendem, não sabem como servir a Deus, e andam neste mundo devasso, fazendo tudo que não convém, que desagrada a Deus, o Senhor dirá: apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Porque muitos vão dizer lá que: Senhor, mas nós fizemos isso, fizemos aquilo. O Senhor diz: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, comece hoje a buscar o conhecimento da palavra de Deus, a servir a Deus, fazer um caminho direito para a salvação, para ser filho de Deus, para se legitimar como filho de Deus, porque do contrário são todos criatura de Deus, porque a todos fez o Senhor, mas para entrar na glória de Deus, somente pela guia da palavra de Deus, porque Jesus não morreu debalde, ele não morreu à toa, ele veio do céu, da sua glória, para salvar um mundo que estava destinado todos à perdição. E todo aquele que crê nesta obra, nesta graça do Senhor e entrar nela, esse entrará com o Senhor no céu, na glória eterna. Aleluia! Então, o Senhor diz, durante o dia que se chama hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, mas obedeçam e busquem, dobre o seu joelho diante de Deus, se humilhe em oração, confesse os seus pecados e diga: Senhor, mostra o caminho para mim. Senhor, quero te servir. Senhor, quero te servir
pela vida ou pela morte, e busque ao Senhor de todo o empenho, de todo o seu coração, porque aquele dia será terrível, será um dia glorioso e terrível. Então pense sobre isso, porque foi profetizado o nascimento de Cristo e Cristo nasceu. Foi profetizado que o Senhor voltará sobre as nuvens de glória, e estamos aguardando este dia, e isto vai acontecer, e naquele dia muitos entrarão em desespero, e muitos dos justos também tremerão como pomba naquele dia. Será um dia diferente como nunca existiu. Aleluia. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então toda criatura tem o convite, tem a oportunidade. Deus deu oportunidade para todo homem, para toda mulher, para todos virem a se salvarem. O Senhor Jesus veio e pagou todo o preço do pecado. Então todo aquele que crer nesta obra e fizer um concerto com Deus e viver numa vida correta, numa vida honesta diante de Deus, obedecendo a palavra de Deus, este terá direito à árvore da vida, a viver com Cristo eternamente na glória com Deus, aleluia. Esse verá a face de Deus. Todo aquele que obedecer a palavra, esses verão a face de Deus como ela é. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, a criatura, a alma das pessoas está dentro dela ansiosa para que ela obedeça a Deus, para que a sua alma seja salva, para que você possa entrar na cidade pelas portas através de Jesus Cristo. Venha nascer de novo pelo batismo, pelo novo nascimento que se recebe pelo poder de Deus, crendo na palavra, obedecendo a palavra, passando pelo batismo, eis que tudo se faz novo. Nasce uma nova criatura ali para servir a Deus em novidade de vida. Aleluia, glória a Deus. E não só ela, as criaturas, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que será na aparição do Filho de Deus. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê, como esperará? Então, como se a esperança é a fé, porque se esperamos algo que nós não vemos, isto é fé. Então, pela fé, esperamos a glória de Deus. Não que já tenhamos visto, mas pela fé, por acreditar no Filho de Deus e naquilo que o Espírito Santo ordenou que fosse escrito neste livro sagrado para nós. Aqui estão os preceitos da vida, os preceitos de justiça. Então, a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas esperamos. Esperamos, então, por fé, a glória de Deus, a volta do Filho de Deus. Aleluia. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, pela fé, vamos de dia em dia servindo a Deus e buscando e anunciando a palavra de Deus para agregarmos mais ovelhas neste aprisco, para darmos glória junto e dizer, ó Deus, toda honra e toda glória ao Senhor, e darmos louvor a Deus e sermos chamados os glórias, como éramos e ainda somos chamados. Então, Deus abençoe você. Ficamos nessa palavra sobre a esperança, intercessão e eleição.
as primícias do Espírito. Amém.